fatores de riscos principais, né, que podem gerar, né, uma situação de risco maior para a pessoa, né, e que, eventualmente, até a gente possa, em alguns casos, acredito, até mitigar, né? Mitigar. Tem coisas que a gente sabe que às vezes não tem condição, mas tem coisas que a gente pode mitigar, né? Não só o fator de risco, como também buscar saber o mais rápido possível para que tenha as menores sequelas possíveis, as menores sequelas possíveis. Você poderia nos falar a respeito disso? Com certeza. Quando a gente fala de fator de risco, a gente acaba falando também de formas de prevenção, né? Porque eu estou atento aos fatores e eu tento me afastar deles, né? Uhum. E eu costumo dizer que não tem nada que a gente faça assim, eu vou fazer isso aqui e eu não vou ter câncer. Não tem nada que a gente consiga fazer que seja determinante para o não diagnóstico. Uhum. Eu costumo dizer que tem coisas que a gente pode fazer para se afastar um pouquinho mais desse diagnóstico, né? E aí, trazendo esses fatores de risco, quando a gente fala de câncer, em especial câncer de mama, o fator genético é um fator de risco de muito peso, né? Então, essa mulher, esse homem que tem ali os parentes mais próximos, né, de primeiro grau, não é aquele primo distante. Então, é mãe, pai, irmã, até uma tia, uma avó, uma filha, né? Parentes próximos que já tiveram o diagnóstico, é um ponto importante de atenção, tá? Que a gente precisa ter. E outros fatores que são comuns a muitas doenças, a uma hipertensão, a uma diabetes, que é a alimentação, má alimentação, né? Sedentarismo, tabagismo, etilismo. Aí tem outros pontos muito específicos da mulher, né? Que aí tem muita relação com o hormônio, que é o que nos move a todo dia, né? No nosso ciclo. Mulheres que nunca engravidaram, mulheres que nunca amamentaram, são fatores que nos aproximam um pouco mais desse diagnóstico. Então, a gestação e a amamentação são fatores protetivos. Olha que interessante. E aí, quanto mais tempo você amamentou o seu filho ou os seus filhos, você se afasta um pouquinho mais desse diagnóstico. Eu gosto de deixar claro que não é que você não vai ter, tá? Mas você se afasta um pouquinho dele. São medidas que a gente pode ter ali ao longo da vida e conduzir para que a gente se afaste um pouco do positivo lá, né? Que eu imagino que seja um momento ali de... Eu acho que a mulher começa a parar e pensar em muitas coisas. Eu acho que é um divisor de águas importante na vida de qualquer pessoa. Interessante. Quando a gente fala dos fatores de risco, os principais seriam esses: o fator genético, os maus hábitos, né? Alimentar, falta de atividade física, tabagismo, etilismo, e trazendo mais para a mulher, né? Nessa parte que envolve hormônio, a mulher que a gente chama de nulípara, né? A nulípara é a mulher que nunca engravidou, nunca esteve grávida, independente se evoluiu para um aborto, se evoluiu para um óbito fetal, o que seja, né? Mas se ela nunca engravidou, a gente chama ela de nulípara. Então, essa mulher, ela está mais propensa a desenvolver, e a questão da amamentação também é um fator protetivo bem importante. É tão importante trazer isso, né? Porque já meus filhos têm 40 anos, mais de 40 anos, e quando eu tive meu primeiro filho, ele nasceu aqui em Copacabana, num hospital bastante conhecido, e logo que eu acordei, porque foi um parto cesárea, a enfermeira me perguntou se eu queria tomar injeção para inibir o leite. E eu fiquei muito assustada, porque eu sonhava com a amamentação, né? Eu disse para ela, mas por que eu tomaria essa injeção? Todo mundo toma. E saiu. Enfermeira, não sei quem era, que profissional era, mas aquela pessoa que entrou me oferecendo um produto para inibir a amamentação. E se nós pararmos para pensar, por mais que isso ainda eu lembre disso com muita tristeza, por saber que era comum, eu acredito que você, como profissional da saúde, deve ter casos em que, apesar da intensa campanha pela amamentação, o Brasil faz uma divulgação belíssima nesse sentido, ainda há pessoas que preferem não amamentar por uma questão estética, por uma questão outra, né? É uma pena, né? Eu sou uma profissional que eu
eu não gosto de ser ditadora em nada, né? Embora a gente saiba ali a fisiologia, a importância para o corpo dessa mulher e desse bebê, no caso da amamentação. Para muita coisa, o corpo é dela, a decisão é dela, o filho é dela, quem vai decidir é ela, né? Mas o nosso papel é orientar, logicamente, de maneira correta. Então, sim, já atendi muitas mulheres por diversos motivos que optaram por não amamentar. E a principal experiência não foi nem relacionada à estética, foi por ter tido uma má experiência na primeira amamentação. E aí não teve um apoio, não teve bons profissionais, porque embora amamentar seja fisiológico, não é fácil para muitas mulheres. Então, em muitas, ela vai precisar desse profissional ali apoiando, orientando, ajustando, né, tudo, para que ela consiga seguir com um aleitamento eficiente para ela e para esse bebê. Então, muitas vêm disso. A minha primeira experiência de amamentação foi muito desagradável e eu não quero. Eu vou dar uma fórmula, eu tenho condição, porque fórmula não é barato, né? Tem esse ponto. Mas, eu consigo comprar, eu consigo ajuda, eu não quero passar por aquele tormento. E aí, às vezes, é difícil. Às vezes é difícil. Minha bateria tá acabando, gente. Não, estamos acabando também. Vamos lá, estamos na reta final. Esse relato, ele é doloroso, porque quem já foi mãe, quem é mãe, quem amamentou, sabe como esse vínculo é fortalecido, né? Como nós evitamos doenças, não só para nós, como para o bebê. Mas eu admiro tanto você dizer que a decisão é do outro, a escolha é da pessoa, né? É uma situação tão subjetiva, tão intrasubjetiva, não dá para nós sobredeterminarmos sobre o corpo do outro, até porque a mulher está aprendendo a cuidar do seu corpo, a ser dona dele, e não seríamos nós aqui a dizer que não. Uma coisa que eu sempre falo, Norma, você pode orientar e falar o que você quiser. Da porta para fora, ela vai fazer o que ela quiser. Então, assim, se a gente não... A gente tem que fazer a nossa parte, né? E tá ali para ser apoio profissional a essa mulher. Mas ela vai fazer o que ela quiser. Eu só queria falar uma coisa, senão eu vou esquecer, eu sei que a gente está finalizando, e é uma pergunta que sempre vem para mim quando o assunto é câncer de mama, porque a gente tem a mamografia, né, como exame padrão ouro, né, para detecção. Eu acredito que talvez a maioria das mulheres conheçam ou já tenham visto em algum momento. É aquele aparelho que a gente coloca a mama no meio, né, e aí ele imprensa a mama por cima e por baixo. Não é um exame agradável, né, mas muito necessário. E uma pergunta que eu sempre recebo, e talvez possa ser a dúvida de alguma mulher que esteja aqui ou que vá assistir, é em relação à mulher que tem prótese. Se ela pode, prótese de silicone, né? Se ela pode, se ela não pode fazer. E assim, gente, é a mesma coisa, tá? Tudo que eu falei aqui vale para a mulher que tem prótese e para a mulher que não tem. Ela pode e deve fazer o seu exame clínico pelo profissional que a acompanha, os exames de imagem, inclusive a mamografia. Tudo é possível e permitido para ela também, tá? Excelente, excelente. Luane, a nossa sorte, minha e do Josué, é que nós estamos próximas a você, próximos fisicamente, afetivamente. Nosso reconhecimento, nossa admiração é imensa por todos os profissionais da saúde. Você está aqui simbolizando toda a equipe de saúde que oferece suporte para que nós, mulheres, para que nós, seres humanos, saibamos cuidar melhor de nós. Porque a doença é uma ponta, mas a alimentação, os hábitos, os vícios, a maneira de viver, às vezes desregrada, o estresse, a ansiedade, tantas coisas que podem contribuir para além do histórico familiar. A gente gostaria que você se sentisse da casa, que você voltasse, trazendo outros temas. Com certeza. Porque é um serviço que você está fazendo, né? Volte muito, venha muitas vezes. Muito obrigada, muito obrigada. Eu sempre admirei você. Eu acho que todo profissional da saúde precisa apesar de diferentes estilos, né, de personalidade, estilos psicológicos, mas essa doçura, essa capacidade, essa resiliência, ir buscar o paciente, buscar estratégias para que ele não nos abandone, isso é fundamental. Muito obrigada.
Você... Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.